Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. O meu nome é Camila Brito. No vídeo de hoje, o tema é a Grande Fraternidade Branca. Gostaria de começar esse vídeo com uma frase do autor, filósofo e teosofista Karl von Eckharthausen. Ele dizia neste livro, A Nuvem sobre o Santuário: Não pergunteis quem são aqueles que vos escrevem. Olhai o espírito e não a letra, a coisa e não as pessoas. A ideia de uma organização secreta de místicos iluminados, guias do desenvolvimento espiritual da raça humana, foi apresentada pela primeira vez no século XVIII, anos 1700, por Karl von Eckharthausen, escritor, filósofo, místico alemão, no livro A Nuvem sobre o Santuário, publicado depois da morte do autor em 1802. A Nuvem sobre o Santuário é a obra mais conhecida de Karl von Eckharthausen, mestre indiscutível da tradição ocidental. Este ilustre filósofo, alquimista e cabalista alemão do século XVIII, pertenceu a uma irmandade cristã oculta, relacionada com a Fraternidade Rosa Cruz, a quem dirigiu as cartas que compõem este livro. Nelas se abordam os temas mais importantes do esoterismo cristão e se revelam mistérios esotéricos dirigidos só aos iniciados. Conforme Eckharthausen, a verdade absoluta não existe para o homem dos sentidos, mas pertence ao homem interior e espiritual, dotado de um sentido capaz de percebê-la. Ao longo destas cartas, o autor explicará como se chega ao conhecimento deste homem interior. Depois do escritor e teosofista Eckharthausen, Helena Blavatsky foi a primeira pessoa a falar dos mestres ascensionados no Ocidente. Depois de Helena Blavatsky, vieram outros que continuaram o movimento da Grande Fraternidade Branca, com os ensinamentos místicos. Eram eles Aleister Crowley, Alice Bailey, Guy Ballard, Geraldine Innocent, Elizabeth Clare Prophet, entre outras pessoas que deram continuidade aos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca pode ser definida como uma grande unidade de consciências luminosas e inteligentes, formada por um conjunto de múltiplas unidades energéticas luminosas. Estas unidades hierárquicas, por sua vez, estão inseridas em outras unidades maiores, assim como dentro de cada uma delas existem unidades menores. Todas possuem suas próprias tarefas e missões, visando implementar objetivos e desenvolver princípios na humanidade. O fio condutor que as une, por assim dizer, é a luz do amor universal em frequências cósmicas divinas. Cada uma das unidades hierárquicas está em perfeita união e sintonia com a luz criadora universal. A hierarquia segue um sistema piramidal, onde os mais evoluídos se encontram nos níveis mais elevados. Como todos existem dentro de uma unidade luminosa de consciências, estabelecem um sistema piramidal planetário que, por sua vez, situa-se dentro de outro sistema maior, que é a hierarquia solar, e assim sucessivamente. Aqueles que estão em um patamar superior tanto servem aos que estão no mesmo nível como aos que estão acima e abaixo, visto que todos formam diversos sistemas piramidais. Por isso, fala-se tanto em hierarquia. A Grande Fraternidade Branca é integrada pela Corte Celestial. Logos, do grego, o verbo, palavra, discurso e ideia. O som ordenado, a linguagem é o logos do pensamento, termo grego que designa em filosofia a razão, o princípio racional do universo, a própria lei divina, o regulador e mobilizador de todas as coisas, segundo Heráclito. A palavra inteligência cósmica
expressiva, manifestada em todo ser racional. Platão afirmava que este é poder da mente que se manifesta na fala. Elohim, plural de Deus em hebraico. El, que significa Deus, e Eloá, deusa, e Elohim, deuses no plural. Um dos nomes hebraicos de Deus ou dos deuses, utilizado no Antigo Testamento cerca de 2.500 vezes, significando ser poderoso ou ser forte. Elohim é o nome uniplural que se refere às chamas gêmeas da divindade, aglobando o nós divino. Quando fala especificamente da metade masculina ou feminina, a forma plural é mantida devido à compreensão de que uma metade da totalidade divina contém e é o eu andrógeno, o nós divino da outra. Manus, palavra em sânscrito cujo significado é progenitor e legislador das evoluções de Deus na Terra. Chohans, palavra que em tibetano significa senhor ou mestre. Chohan designa um chefe. Cada um dos 7 raios é chefiado por um Chohan, a quem cabe focalizar a consciência crística do respectivo raio. Mestres ascensionados, arcanjos, serafins, querubins, devas, anjos, elementais, que são os auxiliares e mensageiros cósmicos de Deus, que formam uma hierarquia de iluminados atuantes na evolução dos seres vivos da Terra. A Grande Fraternidade Branca tem uma base dos seus ensinamentos nas 8 maiores religiões do mundo, que são judaísmo, budismo, cristianismo, hinduísmo, confucionismo, islamismo, taoísmo e zoroastrismo. Cada uma dessas 8 religiões representa e ensina um dos 8 principais raios da consciência divina. Cada religião representa um raio. Por exemplo, o primeiro raio, que seria o raio azul, está representado pelo judaísmo. O budismo representa o segundo raio, o raio amarelo ouro. O cristianismo representa o terceiro raio, o raio rosa. O hinduísmo representa o quarto raio, o raio branco. O confucionismo representa o quinto raio, o raio verde esmeralda. O islamismo, que representa o sexto raio, o púrpura e o dourado. O taoísmo representa o sétimo raio, o raio violeta. Zoroastrismo, o 8º raio, de cor pêssego. Este é um raio intermediário que ativa os 2 dos 5 chakras secretos. A base dos estudos da Grande Fraternidade Branca está nos ensinamentos de uma única fonte, estudando todas as 12 qualidades da mente de Deus. As qualidades da mente de Deus é poder divino, amor divino, maestria divina, o controle divino, a obediência divina, a sabedoria divina, a harmonia divina, a gratidão divina, a justiça divina, a realidade divina, a visão divina e, finalmente, a vitória divina. Essas são algumas escolas na qual a Fraternidade Branca passou seus ensinamentos. A Rosa Cruz, fundada em 1607 e 1616, a Escola de Teosofia, fundada em 1875, a Agni Yoga, fundada em 1920, o Movimento Eu Sou, fundado em 1930, a Ponte para a Liberdade, fundada em 1951, e a The Summit Lighthouse, fundada em 1958. Mais uma vez, eu gostaria de repassar esta frase que eu gosto muito, onde Karl von Eckharthausen, ele diz: "Não pergunteis quem são aqueles que vos escrevem, olhai o espírito e não a letra, a coisa e não as pessoas."
Esta frase ela é muito profunda, porque quando nós começamos a perguntar quem eram estas pessoas, como viveram, estas pessoas eram assim, 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 assim. Então, quando paramos de perguntar e de nos indagar quem eram, o que fizeram, e realmente olhar com o olhar do Espírito, não olhar as pessoas, mas sim olhar o conteúdo destas cartas, o conteúdo destes livros, o conteúdo que os mestres querem passar para nós, para a nossa evolução, tudo começa a ser diferente nas nossas vidas. Começamos a realmente aprender e a mudar a nossa forma de viver, a evoluir nossa consciência. Essa é a maior missão dos mestres ascensionados. Não somente esses 7 mestres, existem muitos mais mestres trabalhando, seres de luz, seres iluminados, trabalhando para a evolução planetária. Muitas vezes não conseguimos entender as coisas, não conseguimos ver, mas se você clamar a sua presença eu sou, que é a sua presença interior, é a presença de Deus que vive no nosso ser, que habita em nós, é a presença de Deus individualizada. Quando você clama a esta presença, a solução chega, a resposta vem e tudo fica mais claro. Quando deixamos as indagações, as perguntas do eu externo fora, então a solução chega, as coisas chegam. E ter o conhecimento desses mestres da Grande Fraternidade Branca é maravilhoso, é um trabalho lindo, que reúne não somente uma religião, mas tantas religiões, onde você colhe o melhor disto, sem fanatismo, sem loucura, sem medo, simplesmente o melhor, e este melhor é para a nossa própria evolução. Em outro vídeo dedicarei mais tempo para falar de cada mestre ascenso. Hoje foi simplesmente uma introdução à Grande Fraternidade Branca, a esses seres de luz que trabalham para a evolução planetária. Muito obrigada pela sua presença, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe aí nos comentários qual é a sua opinião. Um forte abraço e até o próximo vídeo.